Olá, no programa de hoje, a lógica dos algoritmos e seus impactos em democracias. Os crescentes efeitos desses agentes das redes sobre os indivíduos e a coletividade, as bolhas digitais, os riscos para a sociedade e os desafios da regulamentação. Eu converso com o professor de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, Ricardo Fabrino. Ele é coautor do livro Política dos Algoritmos, em lançamento pela editora Ubu. Bem-vindo, Ricardo. Um prazer tê-lo de volta ao mundo político. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, o livro é uma obra interdisciplinar, com contribuição de diferentes áreas do saber. Assinam com você o também professor de Ciências Sociais, Fernando Filgueiras, e o pesquisador e doutor em Ciência da Computação, Virgílio Almeida. Por que é importante olhar para a questão dos algoritmos de vários ângulos e com perspectivas distintas? Os algoritmos são um fenômeno contemporâneo extremamente relevante e que dialoga com uma série de áreas da ciência. Dialoga em quem produz esses algoritmos, mas dialoga também em termos dos efeitos, as consequências políticas e sociais de uma forma mais ampla. O livro ele nasceu com essa proposta transdisciplinar e a gente aprendeu muito uns com os outros. Ele nasceu de uma proposta do professor Fernando Filgueiras, que teve a ideia original de pensar os algoritmos como instituições, e a partir dele os convites, tanto para o professor Virgílio Almeida, do Departamento de Ciência da Computação, como para mim, para que a gente pudesse de alguma forma elaborar, construir esse argumento e pensar esse fenômeno contemporâneo. Então, de fato, um dos eixos centrais da obra é esse argumento, que os algoritmos devem ser encarados como instituições sociais. O que sustenta essa analogia? Quando a gente pensa em instituições, às vezes a gente pensa em prédio, parede, símbolos, antigamente carimbos, Mas nas ciências sociais, instituições são pensadas de uma forma um pouco mais ampla, e de forma didática, como conjuntos de regras que afetam comportamentos de sujeitos com implicações mais amplas e coletivas. Essas regras fazem parte da maneira pelas quais essas instituições distribuem sentidos e recursos. Quando a gente parte dessa analogia, então, a gente entende que é pensar como é que os algoritmos participam da estruturação de vários contextos da vida cotidiana. Hoje, para a gente circular pela cidade, para a gente conhecer e estabelecer relações afetivas, mas também para como é que a gente produz alimentos, se a gente pensar em o uso de algoritmos na agropecuária, por exemplo, na saúde, para uma série de questões. Para militar politicamente. Para atuar politicamente, a gente pensa os espaços de conversa, as redes sociais. Então, quando a gente pensa os algoritmos como instituições, a gente está pensando o papel que eles têm em alguma forma estruturar contextos nos quais nós agimos e, ao fazê-lo, como é que eles de alguma forma participam da distribuição de sentidos e de recursos na sociedade. Muito mais do que meras ferramentas tecnológicas. Perfeito. É muito comum quando a gente fala hoje de inteligência artificial, quando a gente fala de algoritmos, às vezes as pessoas concluírem falando assim, então a gente pode usar para o bem e para o mal. Claro que há diferentes formas de uso, mas se a gente pensá-lo só como ferramentas que a gente usa ao bel prazer e como a gente quiser, a gente esquece essa dimensão um pouco mais estrutural de como é que os algoritmos funcionam, de como é que eles de alguma forma facilitam certos comportamentos e dificultam outros. Talvez a forma mais simples de pensar isso é a nossa dificuldade contemporânea de circular pela cidade sem um Google Maps, sem um Waze, e como é que há uma série de procedimentos, escolhas, decisões que são de alguma forma balizadas por esses algoritmos. Claro que a gente pode não segui-los, Claro que às vezes a gente fala assim, não, eu tenho essas coisas. Às vezes eu quero ver uma árvore, quero passar por uma outra rua porque eu quero ver uma determinada coisa. Às vezes a gente não segue. Frequentemente a gente se arrepende pegando um trânsito mais intenso. Acontece sempre, Mas é essa dimensão que não é só uma ferramenta que a gente usa como quiser, mas como é que isso atravessa o cotidiano e, que para nós é muito importante, assim como outras instituições, afeta essas outras instituições. São diversas dimensões, Vamos tentar falar um pouco da dimensão política. A lógica dos algoritmos transformou em que medida as formas de se atuar politicamente nos últimos anos, no Brasil e em outras partes do mundo? Muitas possibilidades de resposta para essa pergunta, a depender de como é que a gente entende essa ideia de político. Para começar, a gente pode pensar como é que algoritmos têm tido implicações muito significativas em termos de governança.
né? Em termos de políticas públicas, de gestão pública, da administração pública de uma forma mais ampla, né? A gente também pode pensar como é que a comunicação política contemporânea é profundamente atravessada por algoritmos. Isso tanto na forma como a gente discute com outras pessoas, como na maneira como campanhas são conduzidas. A gente também pode pensar as implicações para outras instituições em termos de crise epistêmica, de difusão de desinformação e como é que isso tem impactos e consequências políticas, para a própria implementação de certas decisões, por exemplo, a gente viu no contexto da pandemia, nesse sentido, né? Então há uma série de implicações mais amplas para além daquilo que a gente tende a pensar inicialmente. Às vezes a gente pensa nos algoritmos e pensa assim, redes sociais, formas de discussão. Mas é importante a gente entender como é que esses algoritmos atravessam uma série de contextos com várias implicações políticas. E aí eu talvez só trazer um exemplo que torna a coisa mais ampla, né? Que é a algoritmização da própria guerra, do conflito, né? A maneira como você tem desenvolvido armamentos letais autônomos, a forma como isso tem atravessado uma das dimensões políticas mais básicas que tem a ver com decisões sobre vida e morte. As próprias repercussões, né, nas redes, nesse momento em que a gente conversa aqui, da mega operação que foi feita no Rio de Janeiro, né, no Complexo da Penha. Repercussões em termos de discussão, de visibilidade das imagens e uma algoritmização, muitas vezes, do próprio conflito, né? Então, como é que as implicações políticas elas não se resumem à adoção de algoritmos para as redes sociais, para as mídias digitais, ainda que essa seja uma dimensão absolutamente central para entender política no contemporâneo. Um outro efeito colateral dentro disso seria parlamentares e governantes se mostrarem, em alguns casos, mais preocupados com as redes do que com as próprias ruas? Sem dúvida alguma, né? Há uma mudança tanto no regime de economia de atenção como da própria visibilidade, né? Como é que parlamentares ou candidatas, de alguma forma, buscam produzir visibilidade, né? E isso afeta dimensões de várias instituições, né? Então, que tipo de discurso que é feito na própria Assembleia, né? E quais são os recortes que vão ganhar os grupos de WhatsApp, que vão ganhar circulação? Ou quais são as formas de produção de conteúdo, de vídeos, de áudios que parlamentares, candidatos e candidatas vão fazer? Quais são os tipos de falas que, de alguma forma, podem produzir mais visibilidade, né? Então, essa algoritmização da visibilidade tem consequências sobre os próprios conteúdos produzidos, né? E sobre os próprios objetivos e anseios desses atores políticos ao produzirem esses conteúdos voltados à promoção de visibilidade. O quanto o engajamento nas redes sociais, professor Ricardo, está de fato associado a sensações extremas, né? Porque muito se fala em proliferação de discursos de ódio nesses ambientes. Uhum. Mídias digitais são profundamente atravessadas por afetos e pela necessidade, inclusive econômica, de produção de engajamento. Muitas vezes esse engajamento é produzido pela produção de discursos que são profundamente afetivos e marcados muitas vezes por emoções profundas, pela difusão de medo, pela difusão de raiva, né? Então não tem nada que engaje tanto como uma treta online, né? Alguém querendo defender, alguém querendo colocar, alguém colocando uma posição diferente, né? Nesse sentido, faz parte da dinâmica das redes, de alguma forma, aguçar, suscitar a produção de conteúdos que, de alguma forma, contemplem a própria lógica das redes. Então, não se pode dizer, a gente precisa ter um cuidado com certo determinismo tecnológico, né, para dizer que são as mídias digitais que produziram completamente a política contemporânea, né? Mas é inegável que elas, de alguma forma, e os algoritmos nos quais elas estão assentadas, atravessam outros fazeres, outras práticas, outras instituições e mudam a cara disso. Estímulos e incentivos, talvez seja isso. Exato. E constrangimentos, né? Então, fica mais fácil, fica mais provocativo, fica mais interessante, dá mais recursos, se você puder usar essa palavra, produzir certos tipos de conteúdo, ao passo que outros há incentivos contrários à produção de certos comportamentos e de certas ações, né? Então, e isso tem tudo a ver com o argumento central do livro, que é a da percepção de algoritmos como instituições, né? Como é que instituições operam como regras que induzem certos tipos de comportamento e constrangem outros, facilitam certos comportamentos e ações e tornam outras mais custosas, mais difíceis, né?
E esse exemplo é perfeito para essa discussão. E a formação de bolhas digitais e das chamadas câmaras de eco, quais papéis elas cumprem nesse ecossistema? Desculpa te perguntar, mas elas quem? Bolhas digitais e câmaras de eco. Qual o papel que as redes sociais têm? Ou Não, que essas bolhas e as câmeras de eco têm no ecossistema das redes. Perfeito. Há controvérsias acadêmicas sobre a centralidade ou a opacidade dessas câmaras de eco, né? Esse argumento surge com um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que indicam que as pessoas tendem a discutir política, a consumir conteúdos e a interagir com aquelas que pensam de maneira próxima a elas, seja por suas próprias decisões, seja por decisões algorítmicas que fornecem certos tipos de conteúdo a essas pessoas, né? A literatura caminhou academicamente para tensionar um pouco esse argumento, dizer, olha, não são na verdade câmaras de eco tão fechadas, até porque a própria lógica das redes sociais demanda que haja treta, que haja conflito, que haja porosidade, que haja alguma articulação. Então é claro que há certos fluxos, certos padrões, certos grupos que se tornam mais coerentes e homogêneos, né? Ainda que haja dissonâncias, porosidades, elementos nesse sentido, né? Mas é inegável, que a gente pode dizer, a força que existe hoje da possibilidade de consumir conteúdos muito diferentes e, nesse sentido, de experienciar realidades que são muito diferentes, né? E acho que isso é muito evidente quando a gente conversa com as pessoas no cotidiano, né? Percepção sobre o cenário político, percepção sobre o cenário econômico, como é que, a depender dos grupos em que essas pessoas estão inseridas no WhatsApp, da forma como elas recebem conteúdos pelos seus feeds em mídias digitais diversas, né? Como é que há percepções muito diferentes da realidade. Completamente díspares, né, sobre o mesmo assunto. Ainda dentro disso, a cristalização da polarização política, que é apontada aí por muitos estudiosos, né, cientistas políticos, tanto na internet quanto na vida real cotidiana, ela é potencializada em que medida por essas ferramentas, pelas transformações que elas trouxeram? Esse é um outro argumento que também tem divergências acadêmicas, né? Então, há esse argumento sobre um fortalecimento da polarização afetiva, né, com o seu espraiamento para várias dimensões da vida, em que a gente consegue saber o posicionamento político da pessoa a partir das cores que ela usa, do supermercado que ela compra, que foi um argumento originalmente colocado pelo Robert Talisse no contexto americano, né? No contexto brasileiro, o professor Felipe Nunes e o Trauman têm discutido a partir da ideia de calcificação, né? Ainda que haja algumas controvérsias em torno desse argumento, se de fato a gente pode falar de uma cristalização, se há uma calcificação, que é o termo que eles utilizam, para que a gente opere com essa polarização. Então, esse talvez seja o primeiro ponto a ser colocado. Nesse cenário e diante do argumento mais amplo da polarização, quem defende esse argumento opera com a ideia de que, frequentemente, tanto as escolhas individuais como a distribuição algorítmica de conteúdo contribuem para o consumo de realidades que são distintas, muitas vezes díspares, para usar o termo que você colocou. E, nesse sentido, essa distribuição algorítmica de conteúdos pode contribuir para a maneira como os conteúdos são percebidos. Claro que há aí uma série de outros vieses, que não são só algorítmicos, né? Você tem vieses cognitivos, vieses de percepção, o viés de confirmação, que muitas pessoas falam que é a nossa tendência a consumir conteúdos que confirmam os nossos posicionamentos e as nossas percepções de mundo, mas quem argumenta nesse sentido da cristalização, da polarização, diz que essa série de vieses, e aí, obviamente, vieses algorítmicos têm uma contribuição nesse sentido, contribuem para a elaboração e para o sentimento, para experiências de realidades muito distintas. E, ao fazê-lo, acabam solidificando formas de polarização diversas. Professor Ricardo, a obra de vocês também aborda outro tema muito interessante, que é a natureza e as implicações da gestão de trabalhadores por meio de algoritmos. O que chama atenção, por exemplo, no universo da uberização? Muito interessante o ponto que você coloca, né? Quando a gente reduz a discussão dos algoritmos das redes sociais, a gente esquece muitas vezes essas implicações, né?
E hoje há uma série de empresas, de companhias, por exemplo, que utilizam sistemas algorítmicos para gerir o horário dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Isso dentro de lojas de departamento, por exemplo, antes de entrar na questão da uberização, mas com a possibilidade de trabalhar com grandes volumes de dados para decidir quando que eu preciso de mais trabalhadores ou trabalhadoras, em que setores, e muitas vezes com avisos muito em cima da hora para as pessoas de qual que vai ser o turno de trabalho delas, né? A isso, obviamente, se vinculam essas experiências da plataformização do trabalho de uma forma ainda mais ampla, né? Então, como é que você tem a uberização não só do transporte, mas de uma série de serviços que passam a ser, de alguma forma, produzidos e compartilhados em plataformas para trabalhadores e trabalhadoras e com uma gestão tanto de preços como da alocação das horas de trabalho, formas de remuneração que ressignificam maneiras de trabalhar e de pensar diversas áreas, né? Tem uma tese de doutorado recentemente defendida pela professora Letícia Bichel Domingues, esteve aqui com a gente, esteve com vocês há pouco tempo, que trabalha especificamente essa questão, né? Como é que a plataformização do trabalho, a uberização do trabalho, tem uma série de implicações muito profundas na dinâmica do trabalho contemporâneo, o que é muito alinhado ao nosso argumento, né? Se a gente pensa sistemas algorítmicos como instituições, eles interagem com outras instituições no sentido de desinstitucionalizá-las ou alterá-las, né? E aí, se a gente for pensar próprias formas de delivery de comida hoje, né? A própria forma como os restaurantes operam, né? Você tem uma transformação muito profunda da maneira de se pensarem, de construírem relações de trabalho, de entenderem os objetivos do negócio, os focos do negócio. E você tem um campo amplo de discussão sobre as cozinhas fantasmas, formas como isso tem operado, né? E isso tem implicações sobre a forma como a gente pensa leis trabalhistas, como a gente pensa dinâmicas de trabalho, em que a plataformização, a algoritmização tem consequências que vão, de alguma forma, alterando outras dimensões da vida social, né? Agora, para uma reflexão mais de fundo, né, de âmbito global, quais seriam os maiores riscos, né, dessa influência do poder de pressão crescente das big techs e de seus donos em democracias? As big tech, obviamente, produzem seus recursos através da produção algorítmica, de uma forma bem simples, né? E de alguma forma lidando fundamentalmente com as mudanças no regime de atenção do contemporâneo. Nesse sentido, o que fica muito claro é que elas dependem de decisões políticas. Eu acho muito sintomático, escrevi um artigo sobre isso, a maneira como Zuckerberg, por exemplo, faz um discurso logo no início, poucos dias antes da posse do Donald Trump, de alguma forma mudando completamente as políticas da Meta, né? Evidenciando ali não só uma adesão ao governo, mas como é que essas empresas dependem de decisões políticas. E eu acho que ao deixar isso claro, de algum modo, eles também indicam um caminho, né? O caminho é que nós precisamos levar a sério as consequências sociopolíticas de sistemas algorítmicos. E precisamos lidar com isso como uma questão política. Falar que é uma questão política não quer dizer que é uma questão só partidária ou ideológica, mas é algo que diz respeito à sociedade, que diz respeito à coletividade. Só para ilustrar nossa conversa nesse ponto, nas recentes sanções que os Estados Unidos aplicaram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, elas foram associadas diretamente ao fato dele ter dado decisões que contrariavam interesses das big techs. Perfeito. E há uma preocupação central das big tech com dimensões políticas, com as decisões políticas e com as implicações que essas decisões políticas têm para esse negócio. O que eu acho que nós, como sociedade, precisamos discutir é, de algum modo, se essas instituições algorítmicas e as big tech, que têm um papel muito central na produção dessas instituições, né, com grandes consequências para a sociedade, né, se eles têm essas implicações profundas, como é que nós precisamos lidar política e democraticamente com essas questões? Então, diferentes países têm lidado, né, com os desafios de regulação das plataformas, professor Ricardo. Há experiências mais bem-sucedidas até aqui que sejam claramente perceptíveis? Há tentativas e muitas vezes consequências não antecipadas, né? Talvez um exemplo famoso seja a demanda por remuneração do jornalismo por parte das plataformas, né?
e que teve uma consequência inesperada de que menos conteúdo jornalístico começou a ser circulado pelos algoritmos, né? Então, existem hoje tendências a avaliar riscos, tendências a controlar discursos de ódio, desinformação, ainda que haja muitos desafios práticos, muito concretos, nas formas de implementar muitas dessas formas de regulação. No Brasil, houve a discussão em torno do PL 2630, né, que está paralisado no Congresso. Que foi, de alguma forma, teve um momento em que ele estava forte, depois ele arrefeceu. Por outro lado, caminhou do 2338 com a discussão sobre inteligência artificial, que tem um impacto muito específico nesse debate que a gente está fazendo, e com vários modelos distintos de formas de regulação, né? Eu acho que talvez mais importante aqui, e nessa fala geral, do que a gente discutir um modelo único de regulação, é a necessidade de pensar aqui, e aí eu vou com meus argumentos aqui. Regulação é importante, mas é fundamental que ela seja feita de forma democrática, com participação da sociedade, com possibilidade de discussão efetiva, né, com compreensão social da maneira como sistemas algorítmicos têm atravessado decisões cotidianas nas suas vidas, né, uma percepção efetiva do que significa essa regulação, né. Então, nesse sentido, me parece que tem alguns passos sendo dados, algumas, a União Europeia com a discussão de inteligência artificial, com modelos muito distintos sendo encaminhados, mas ainda me parece que a gente tem um longo percurso que precisa ser constante de compreensão e discussão social das implicações de sistemas algorítmicos para que a gente possa discutir regulação democrática. Enquanto o tema não avança no Congresso, né, nós vimos o STF e o TSE editarem normas e emitirem aí decisões em questões como responsabilização por conteúdos criminosos e ofensivos e o uso de inteligência artificial mesmo. São esforços na direção correta, ainda que tímidos, assim, diante do que seria necessário? São esforços necessários para lidar com um contexto que tem se transformado muito rapidamente, mas que, a meu ver, não resolvem, não pacificam a questão completamente, né? E que demandam ação legislativa com participação da sociedade para que a gente construa marcos efetivos para a discussão sobre regulação. E eu estou usando regulação aqui de uma forma muito genérica, porque há APLs muito diferentes. Sim. Uma coisa é regular IA, outra coisa é regular plataformas, com as suas implicações diversas, né? Mas o que me parece é que é necessário o engajamento do legislativo com participação da sociedade. E hoje há algumas tendências também bastante interessantes, porque, veja bem, muitas vezes a regulação nacional não dá conta de resolver o problema, até porque você tem uma dinâmica transnacional afetando contextos nacionais. A lógica dos algoritmos das instituições é transnacional. E a questão da IA aparece com muita força nesse sentido, né? Quando a gente discute inteligência artificial, hoje é crescente o número de pesquisadoras e pesquisadores que têm defendido experiências transnacionais de discussão de caminhos para a regulação. Tem um grupo em Stanford fazendo isso, um grupo em Yale defendendo assembleias cidadãs sobre regulação de inteligência artificial com participação de públicos transnacionais, né? E por quê? Porque muitas vezes a regulação nacional ela pode não dar conta das consequências de tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outros contextos, mas que não deixam de afetar esses contextos nacionais, né? Então, pensar dinâmicas, a dificuldade aqui da regulação é que a gente precisa de pensar dinâmicas locais, institucionais. Então, faço parte, por exemplo, da Comissão Permanente de Inteligência Artificial da UFMG, né, para que a gente discuta regras internas de uso ético e responsável de inteligência artificial, que tem tido consequências muito amplas no fazer acadêmico, nas práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, né. Por outro lado, você tem, obviamente, uma discussão que é nacional, e você tem ainda implicações e dimensões que são transnacionais, né? Então, como se não bastasse as complexidades técnicas do fenômeno e muitas vezes a opacidade desse fenômeno, né, a gente ainda precisa lidar com diferentes níveis para tentar entender e para tentar produzir regras efetivas para lidar com as consequências desse cenário. Agora, professor, quando se debate essa regulação, tanto no Brasil quanto no exterior, né, muita gente aponta riscos à liberdade de expressão. O que há de concreto neles? Muitos pontos para argumentar, né? Em primeiro lugar, falar de
regramento, de regulação, não significa necessariamente, embora possa se pensar, formas de regulação de conteúdos. Para mim, um dos grandes avanços regulatórios do Brasil e que o mundo tem, quando você me pergunta questões nas quais o mundo tem avançado, me parece a discussão sobre uso de telefones celulares em escolas, né? Que me parece um dos consensos que se estruturou para discutir efeitos de tecnologias em contextos educacionais, em contextos de socialização com implicações bastante profundas, né? E uma regulação que de alguma forma pode lidar com o problema nessa direção. Quando a gente pensa, mas obviamente sempre que a gente trabalha com regulação de plataforma, a gente também está discutindo como lidar com a profusão de discursos de ódio, de desinformação, etc, etc, né? Nesse contexto e nesse cenário, é preciso ter em mente que liberdade de expressão não significa o direito de dizer qualquer coisa em qualquer contexto da forma como se quiser, e entender a necessidade de pensar formas de responsabilização por discursos, né? O que não significa que a gente tem que ter um cuidado também em como é que as decisões a esse respeito são tomadas, em como é que elas são verificadas, em como é que se estruturam fluxos decisórios em que não se concede a um único ator, a uma única instância, a possibilidade da palavra final sobre quaisquer possibilidades de dizer, né? Isso pode, de fato, ser arriscado, né? O que a gente precisa é construir mecanismos democráticos de lidar com problemas derivados de discursos. E, de fato, a difusão de discursos de ódio ou a difusão de desinformação tem consequências muito concretas e que precisa de regulamentos, precisa de regras, precisa de padrões, inclusive para que julgamentos sejam feitos e não sejam feitos de forma arbitrária, de acordo com as vontades e desejos de alguém que está no poder num determinado momento. Então, se muita gente pensa que a regulação pode ser um limite para a liberdade de expressão, a gente pode tentar pensá-la e entendê-la como protetora da liberdade de expressão, né? E protetora da possibilidade de dizer e de comunicar democraticamente de forma mais ampla, inclusive criando parâmetros sobre aquilo que pode ser suprimido, aquilo que deve ser retirado, aquilo que não deve ganhar visibilidade, a partir de parâmetros construídos social e democraticamente. A continuidade desse debate aí parece, né, essencial para o futuro que nos aguarda. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Ricardo. Eu que agradeço, Marco. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído para essa discussão que precisa de muitas vozes, muitas ideias, muita divergência, muita opinião distinta para que a gente lide com esse cenário contemporâneo de algoritmos e suas implicações políticas. Sucesso na continuidade também da divulgação da obra. Obrigado. Eu conversei com o pesquisador e professor de Ciência Política da UFMG, Ricardo Fabrino. Falamos sobre o livro Política dos Algoritmos, de autoria dele e dos também pesquisadores Fernando Filgueiras e Virgílio Almeida. A obra, em lançamento pela editora Ubu, analisa o impacto dessa ferramenta tecnológica em diferentes dimensões da vida social e da governança pública e aponta caminhos para sua democratização. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.